Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, o Sr. Ministro fez-nos aqui de facto um rol das atividades e do planeamento que vai fazer para este semestre e para o segundo semestre português. Eu queria dizer, Sr. Ministro, que relativamente às eleições europeias é que é indissociável a situação que nós hoje vivemos em Portugal, aquela que o seu Governo tem provocado em Portugal, o desemprego, a imigração, a expulsão de portugueses, é indissociável de facto do rumo capitalista da União Europeia. E, portanto, aquilo que nós esperamos, efetivamente, é que os resultados das eleições para o Parlamento Europeu sejam um cartão vermelho nesta política, neste Governo, e que permitam e que abram caminho a uma outra Europa, de facto uma Europa justa e solidária, que é efetivamente aquilo que nós não temos em Portugal e nem na Europa. E relativamente à questão, o Sr. Ministro falou da cooperação, disse aqui que no modelo de cooperação que vai estar presente é não numa visão unilateral, mas numa visão bilateral. Disse-o aqui, estou a citar aquilo que disse. Eu gostaria que nos operacionalizasse, porque os documentos que nos enviou, uma versão preliminar da cooperação, portanto, como é que vai operacionalizar isto e, de facto, como é que é possível fazer uma cooperação e incentivo da cooperação com um Ministério completamente depauperado? E é isto que é importante dizer, depauperado, com um déficit de pessoas, de trabalhadores que sistematicamente têm vindo a sair e que continuam a sair. E relativamente à questão da cooperação, e à frente nós iremos voltar a falar, é indissociável a existência do ICT. O Sr. Ministro bem pode dizer que ele vai ser integrado na Universidade de Lisboa, mas o que efetivamente este Governo tem que assumir é que desmantelou uma estrutura fundamental para a área da cooperação. E, portanto, o Sr. Ministro tem que o assumir. O Sr. Ministro destruiu um laboratório fundamental, um instrumento fundamental para a cooperação. Mas eu gostaria ainda de lhe colocar uma questão, Sr. Ministro, que, como sabe, foi divulgado pela comunicação social a existência de uma célula ligada, em Portugal ligada à NSA. A embaixada, a NSA, a célula da NSA. Informação que não foi, aliás, desmentida, bem pelo contrário, a embaixada americana confirmou de uma forma implícita a existência desta célula. O CIRP e foi tornado público e não foi desmentido, leva a sério a informação da existência desta célula e também foi tornado público e não foi desmentido que este não era um assunto do CIRP, mas era um assunto político. E, portanto, Sr. Ministro, o que é que eu lhe pergunto e aquilo que nós perguntamos é que ações políticas, se é uma questão política, que ações políticas é que este Ministério e este Governo têm feito, nomeadamente junto do homólogo americano, no sentido de perceber melhor esta situação. É porque nós sabemos, e é um facto consumado, que existiu espionagem de membros do Governo e de chefes de Estado. E, portanto, Sr. Ministro, relativamente a esta questão, o que é que nos tem a dizer sobre esta célula? Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu gostava de registar aqui a ausência de resposta. Nós entendemos e respeitamos a questão, relativamente à NSA, a questão do segredo de Estado. Não foi isso que nós perguntamos, Sr. Ministro. O que nós lhe perguntamos é se tem feito diligências, se contactou com o seu homólogo americano no sentido de apuramento desta situação. E a resposta tinha que ser sim ou não. E nós registramos que o Sr. Ministro primou pela ausência, por se descartar essa responsabilidade, dizendo que está no Conselho de Ministros. Relativamente à questão, também gostava também de um pedido de esclarecimento. Foi hoje publicada uma portaria, a portaria 94/2014, relativamente a portaria conjunta entre os gabinetes, o Ministério das Finanças e dos Negócios Estrangeiros, que tem a ver com uma alteração relativamente às competências da Direção-Geral de Política Externa e do Camões, Instituto de Cooperação da Língua Portuguesa. E, portanto, aquilo que nós queríamos clarificar é que a observação das eleições, dos processos eleitorais na CPLP, passa
para as comunidades, passa para a Direção-Geral de Política Externa, passa do Camões para a Política Geral Externa. A portaria está aqui, Sr. Ministro, se não conhecer, eu tenho todo o gosto em lhe devolver, em lhe entregar a portaria. Portanto, e se essa alteração tem alguma implicação no processo de acompanhamento desses processos eleitorais e na observação por parte dos portugueses? Porque a portaria está aqui, Sr. Muito obrigado.